Como garantir que você está tendo a maior margem possível nos sistemas fotovoltaicos que vocês estão vendendo e instalando? Como garantir que você está atingindo um padrão de qualidade excelente que está deixando o seu cliente satisfeito? Então, para te ajudar a atingir excelência, eu vou falar para vocês de alguns conceitos de gerenciamento de projeto. Mas eu não falo de projeto aqui como um desenho, como um cálculo que você entrega para o seu instalador para ele fazer a instalação. Eu falo de projeto no conceito do PMBOK, do gerenciamento de projetos mesmo. Projeto, ele tem que atender a 3 requisitos. Ele é único, ele é temporário e ele entrega algo, entrega algum produto ou algum serviço. Como, por exemplo, o desenvolvimento de um novo produto, o desenvolvimento de um novo setor dentro da empresa. Então, eles são únicos, eles são temporários e ele atinge um objetivo. Quem está no campo sabe que cada sistema que você instala tem um método diferente. Às vezes o cliente quer que você instale no telhado, às vezes quer que você instale em outro, às vezes ele quer que você deixe a fiação exposta, às vezes ele quer que você deixe embutida. Então nós vamos falar aqui nos sistemas fotovoltaicos como projetos. Se sua empresa for grande, ela tiver um grande volume de vendas, é muito necessário que você tenha esses conceitos aí na ponta da caneta na sua empresa. Se sua empresa for pequena, a vantagem é que você consegue instalar isso com mais facilidade no seu processo e te permite crescer com saúde e que você consiga gerenciar realmente várias instalações simultâneas da melhor maneira possível sem que você perca a qualidade. Então vamos ao gerenciamento de projeto. A gente vai falar aqui de 9 áreas que vão te permitir que você pode instalar controles, que você pode instalar planejamentos e que vão permitir melhorar aí o seu processo. A primeira área é a integração. Integração ela é a área que monta o quebra-cabeça. Então todas as áreas são peças do quebra-cabeça. Ela é a área que faz integração entre esses setores. Ela é a área que junta, que olha o geral e faz o planejamento geral do projeto, certo? Então a gente pode chamar isso lá, quem faz isso aqui na minha empresa é o meu engenheiro. Então o seu engenheiro ele faz a integração das áreas que eu vou citar aqui posteriormente, certo? Então isso é a integração dessas áreas. Faz o planejamento em geral, vê se tudo tá acontecendo conforme deve ser e também faz a gestão da mudança. Por exemplo, viu que algo não está certo, putz, não dá para instalar naquele telhado porque aquele telhado não está resistente o suficiente. Então muda o projeto, vai instalar em outro telhado. Você vai ter que passar o cabo por outro lugar, etc. Enfim, ele está fazendo todo o gerenciamento dessas mudanças para que você atinja o objetivo final, que é entregar aquele produto da melhor maneira possível no prazo. A segunda área é a área do escopo. Escopo é onde é definido o que vai ser feito, qual é o objetivo que você tem que atingir. Então ele vai colocar em série todos os itens. Por exemplo, vou fazer um miojo, então eu tenho que colocar água, eu tenho que deixar a água ferver, aí eu vou colocar o miojo, depois eu vou colocar o tempero e vou colocar no prato. Então esse é o escopo. Aqui a gente não fala do que você precisa, a gente não fala de quando tem que ser feito. Ele coloca a sequência do que deve ser feito para atingir o objetivo final. Isso é o escopo. No escopo você pode montar o EAP, que é a Estrutura Analítica de Projeto. A Estrutura Analítica de Projeto você pode fazer no formato de um organograma, onde você coloca todas as áreas do processo e você coloca todas as atividades que são relacionadas àquelas áreas e aqueles colaboradores daquela área. Então você consegue separar assim, olhar o geral do projeto em como vai ficar, que área que vai fazer o quê. A terceira área do conhecimento, que é importantíssima porque ele é o único recurso irrecuperável dentro de um projeto, é o tempo. Então você precisa pegar essas atividades que você já definiu lá no EAP e você colocar elas numa cronologia. É importante que você coloque as tarefas que são dependentes umas das outras, porque aí você consegue ver o gargalo do projeto. Por exemplo, para instalar no telhado eu preciso que chegue o módulo, mas para instalar o cabeamento da parte que vem pós-inversor, da parte que a gente chama de CA, não é necessário que cheguem os módulos, então você consegue fazer essas duas etapas em paralelo. Quando você coloca em sequência todas as atividades, você sabe se tudo que você está fazendo vai atingir o prazo final e quando você precisa fazer pedidos de materiais, etc., fazer contratações. Então ele vai te mostrar toda a cronologia do que deve ser feito e quando deve ser feito para que você consiga atingir sempre o objetivo que é o prazo final, o prazo contratual do seu projeto. E isso a gente coloca no papel que se chama cronograma. A quarta área do conhecimento que a gente vai falar aqui são os custos. Você vai dividir os custos em 3 processos básicos. O primeiro conceito básico é o planejamento de recurso. O planejamento de recurso é onde você vai colocar todos os materiais, todo o pessoal que você vai ter que contratar. Lembre-se que você ainda não sabe quem você vai contratar, nem nada disso. A importância dessa etapa é você conseguir alocar tudo que você vai precisar. Vou precisar de gente, vou precisar de empilhadeira, vou precisar de parafusadeira, vou precisar de alugar andaime, vou precisar de alugar um guincho e tudo mais. Você vai colocar isso, depois você vai colocar em sequência o que você vai precisar e aí você vai montar isso já, pegando o que tem no escopo
e o que tem no cronograma e você vai colocar numa linha do tempo. Nessa linha do tempo, você vai começar a colocar os custos de cada um desses recursos. Quando você coloca os custos de cada um desses recursos, você consegue montar o fluxo de caixa, você consegue colocar toda a saída de caixa da sua instalação. Se for uma instalação rápida, de 10, 15, 20 módulos, que a gente faz em 3, 4 dias, entre mobilização e desmobilização, é claro que você não precisa montar um planejamento muito aflorado. Você precisa, claro, saber tudo que você vai gastar, se você consegue fazer essa compra agora, se você precisa esperar um pouco para fazer essa compra e assim você conseguir fazer todo o gerenciamento desse custo, mesmo num projeto de curto tempo. Os projetos de maior tempo, maior número de placas, precisam sim de uma gestão de custo mais elaborada, onde você vai saber, por exemplo, o meu cliente vai pagar por meta de faturamento. E o que é a meta de faturamento? Meta de faturamento é quando o cliente paga conforme a evolução do projeto. Então ele paga 10% no início, ele paga 20% depois que chega o parecer de acesso e etc. Então você consegue assim montar todas as entradas de caixa e todas as saídas de caixa para você saber se em algum momento seu projeto vai ficar negativo, se você vai precisar alocar dinheiro de outro projeto. Esses são os 3 conceitos básicos: o planejamento, estimativa dos custos e depois o orçamento, que é onde você vai colocar todos esses custos e vai saber quando você vai gastar. O fluxo de caixa é importante para quando você tem algumas instalações simultâneas, né? Às vezes um cliente paga à vista, um cliente paga um pouco depois e você consegue fazer todo o caixa de todos os projetos, montar todos os fluxos de caixa, para assim você ter o fluxo de caixa da sua operação, que seus projetos estão sendo executados, para de novo garantir que você não vai ter um fluxo de caixa negativo, ou que se tiver um fluxo de caixa negativo, você tenha onde transferir esse recurso para que você saiba como pagar, claro, o menor juro possível, ou para você não chegar em um momento que você não tenha dinheiro, né? A quinta área de conhecimento é a qualidade. A qualidade é importante porque ela tem que ser dividida em 2 etapas. É a qualidade da entrega final, a qualidade daquele projeto que você olha, ele foi extremamente bem executado, está tudo tranquilo, tudo com segurança. E a qualidade do processo. A qualidade do processo é onde você tem que atuar quando você tem alguma reclamação de cliente, ou até mesmo quando você vai fazer a definição daquele projeto em geral. Esses processos contemplam o planejamento de qualidade, onde você vai montar o planejamento do que deve ser feito, quais etapas você vai ter controle de qualidade, etc. Se for um projeto curto, claro que você vai pôr lá na parte do projeto e posteriormente na parte da instalação. Se for um projeto mais longo, você tem que colocar pontos nesse processo de onde você vai coletar essas informações para saber se está sendo atingida a qualidade. O que é qualidade? Qualidade é conformidade, né? Qualidade é o cara que está instalando executar exatamente o que o cara que projetou colocou no papel, que está atingindo exatamente a expectativa do cliente, entende? Ou até superando a expectativa do cliente. Então isso é qualidade, é essa conformidade entre os processos. Garantia da qualidade. A garantia da qualidade, ela é você garantir que os processos estão sendo executados. Então, de novo, a gente fala das conformidades. Você precisa garantir que eles estão sendo executados conforme foi definido que deveria ser executado. E o controle de qualidade são pontos no processo, são finalizações. Por exemplo, eu terminei de instalar os módulos, eu vou lá e faço um check para garantir se os módulos estão alinhados, se eles estão bem fixados, os parafusos dos grampos estão atingindo o torque necessário, se os cabos, se as ligações estão efetivas, estão bem feitas, se todas as conexões MC4 estão bem conectadas. E isso vai permitir com que você tenha pontos de verificação dentro do processo. Então, resumindo, são 3 partes dentro da qualidade, onde você faz o planejamento, o cheque do processo, para ver se está tudo sendo feito de acordo com o que foi definido, e a parte do controle de qualidade, que são as finalizações das etapas, onde você vai fazer os cheques de qualidade. A 6ª área do conhecimento é o RH. Na parte de RH é onde você determina as equipes que você precisa montar para atingir o seu objetivo final no seu projeto e quais pessoas você vai colocar dentro dessa equipe. Lembre-se que a qualidade é mais importante que a quantidade. Para você montar essas equipes é importante que você pense nas diferenças entre as pessoas, para que as pessoas, mesmo trabalhando com pessoas diferentes, elas consigam aprender durante o processo, durante a execução das suas atividades. Então, não adianta você procurar sempre pessoas do mesmo perfil para colocar, porque isso não vai contribuir para o seu processo. É importante que você saiba que vai ter pessoas diferentes e que você vai conseguir atingir o seu objetivo final da melhor maneira possível. O gerente do projeto, ele tem que conseguir manter um ambiente de motivação. Lembre-se, a motivação ela é interna, você não consegue motivar uma pessoa, mas você consegue colocar álcool no fogo que ela já tem. Você consegue manter um ambiente motivado para ela, um ambiente motivacional para ela. É importante que você saiba que é necessário fazer a gestão de pessoas. Você precisa criar
esse senso de responsabilidade, esse senso de propósito, a integração, a energização. Então isso é responsabilidade da pessoa que faz a gestão de pessoas no seu projeto. Essa pessoa tem que saber a importância desse recurso, que é o recurso humano, o mais importante para esse seu projeto, para que ele atinja o objetivo final dele. A sétima área de conhecimento é a comunicação. Como todos os itens que eu falei anteriormente, a comunicação ela precisa de um planejamento. Você precisa definir para os seus colaboradores em quais etapas do projeto eles precisam se comunicar. Você precisa definir para eles quais são os meios de comunicação oficiais que eles devem utilizar. Por exemplo, projeto pequeno. Projeto pequeno, nós vamos usar o WhatsApp. Entendeu? Um grupinho no WhatsApp com pouca gente, ali a gente se comunica. Mas num projeto maior, geralmente o WhatsApp ele não é muito viável. Você precisa lá de um diário de obra, você precisa de um canal de comunicação de e-mails, o pessoal da administração desse projeto, para o seu engenheiro, para o seu encarregado da obra. Ou seja, você deve definir quando e por que meio ele deve se comunicar. E claro, o que também, que é muito importante. Você precisa ter certeza que eles vão se comunicar então em pontos, né, em certas etapas, e nos encerramentos das atividades. Terminei de instalar os módulos no telhado, terminei de fazer a instalação do inversor, tira uma foto, faz as medições, manda lá no seu canal de comunicação, e você sempre vai garantir que a comunicação está sendo bem feita. Por experiência própria, eu já tive problemas com o cliente porque eu não me comuniquei. O meu fornecedor atrasou a entrega do material, chegou lá num dia que meu cliente não podia receber, e isso gerou bastante transtorno para mim. Meu cliente, ele me acusou de atraso, ele me acusou de falta de responsabilidade, sendo que nós estávamos cuidando de tudo no projeto dele, a gente falhou só na comunicação. Então a falha de comunicação com o seu cliente, ela deixa uma sensação de insatisfação, de que você não está dando atenção suficiente para ele. O que muitas vezes não é real, você está dando, mas você não consegue mostrar isso. Para você gerar uma boa comunicação com o seu cliente, você tem que ter uma boa comunicação com os seus colaboradores. Então eles têm que te passar o que está acontecendo, eles têm que se comunicar entre eles, para você garantir que não vai acontecer falhas e erros por falta de comunicação, o que é algo muito comum na nossa área e também em qualquer área dentro de obras, né, que executa obras. A oitava área de conhecimento é o risco. Quando você faz um projeto maior, você precisa saber qualitizar e quantizar esses riscos. Então você precisa saber quais são os riscos que trazem maior transtorno, que trazem maior prejuízo, e também os riscos que trazem menos, né, que você vai poder atuar nele com mais tranquilidade. Para projetos menores, que são as instalações que a gente faz no dia a dia, que são residenciais com 10, 15, 20, 30, 40 módulos, você não precisa fazer um planejamento muito grande de risco, mas você precisa conhecer. Por exemplo, se a concessionária suspendeu, o que aconteceu muito nessa época aí do Covid-19, a concessionária suspendeu as vistorias, qual o impacto que isso tem para você? A concessionária tinha menos pessoas trabalhando e ela não conseguiu aprovar seu parecer de acesso a tempo, qual o impacto? Como eu disse anteriormente, o seu fornecedor de kit fotovoltaico, ele atrasou a entrega devido a um problema com o caminhão, com importação e etc. Quais são os riscos? Um dos seus instaladores ficou doente, qual é o risco para o seu processo? Então, se você colocar tudo isso no papel, isso vai permitir com que você tenha um controle melhor, que você consiga atuar com mais velocidade caso isso aconteça. E você consegue até montar um plano, né? Colocar no seu plano, se isso acontecer eu vou fazer isso, se isso acontecer eu vou fazer isso. E você saber que isso não vai dar prejuízo para você no seu custo, no seu cronograma e etc. E a nona e última área de conhecimento é a contratação. Você precisa fazer uma análise do que compensa você fazer e do que compensa você contratar. Então, analisa isso dentro do seu processo. Compensa você fazer realmente, por exemplo, o padrão de entrada. Precisa fazer toda uma alteração no padrão de entrada e compensa você fazer? Compensa você ir lá quebrar, tirar a caixa, colocar outra caixa, trocar o cabeamento? Compensa você colocar o seu pessoal para fazer isso? Ou compensa você colocar o seu pessoal para fazer a instalação do sistema fotovoltaico, outra pessoa para cuidar do padrão de entrada, e quando o seu pessoal terminar, eles já vão para outro? Eles não vão te gerar mais lucro? Não sei. Não tem uma situação generalizada, mas é bom que você faça essa conta para você saber o que você deve contratar e o que você deve fazer. E também você fazer um gerenciamento de quando contratar, entendeu? Então, eu decidi contratar o pessoal para fazer o padrão de entrada. Quando eles vão ter que começar? Quais materiais eu vou ter que comprar e quando? Faz a administração desses contratos. Você precisa saber qual é o prazo de entrega, porque senão o cara atrasa o padrão de entrada e todo aquele trabalho que você fez com excelência, com perfeição, foi por água abaixo porque o pessoal do padrão de entrada atrasou o processo deles. Então faça uma análise geral, coloca isso no seu cronograma, coloca isso no seu gerenciamento de custo, no seu gerenciamento financeiro, para que você saiba exatamente quando, como e quanto você vai gastar para fazer. Ok?
Se você gostou, deixa o seu like e segue nossa página. E logo viremos com novos vídeos para vocês, para ajudar vocês aí a vencerem essas dificuldades que nós temos no setor de energia fotovoltaica.